Olá, seja muito bem-vindo à nossa primeira aula do canal. Eu sou Jonas Simões, violinista e educador, e hoje iremos abordar o seguinte tema: como posicionar o violino corretamente. Tá bom? Então eu convido a vocês, sejam muito bem-vindos. Esta aula ela faz referência ao e-book que estou distribuindo e compartilhando gratuitamente. Esse e-book é esse aqui que está aparecendo aqui na tela. Se você chegou aqui por outros meios, porque esse vídeo está sendo compartilhado com as pessoas que estão na nossa comunidade lá no grupo do WhatsApp, se você chegou aqui por outros meios, eu vou deixar aqui embaixo o link para você ser direcionado e entrar lá na comunidade e baixar gratuitamente o e-book. Tá bom? Então vamos lá. Nós precisamos pensar da seguinte forma: ao segurar o violino, eu preciso buscar conforto, precisão para as execuções e também evitar dores, evitar desconfortos. Tá bom? E eu preciso buscar isso de uma forma que isso fique algo natural, que seja seguro, ergonômico, tá bom? Por que seguro e ergonômico? Eu preciso posicionar o instrumento de uma forma que fique bonito, né? Que o instrumento se adapte ao meu corpo e que isso também não me gere possíveis lesões, que iremos abordar nesta aula, os riscos de uma má postura, tá bom? Então, eu preciso levar em consideração isso para esse fundamento do início do trabalho com o instrumento. Nós precisamos também pensar na postura corporal. Exemplo que vamos pensar da seguinte forma: eu toco em pé ou eu vou estudar em pé. No meu ponto de vista, estudar em pé e tocar em pé, ele evita alguns problemas de má postura, porque às vezes ao sentar, eu vou relaxar meu corpo, eu não vou ficar com a postura correta, coisas que ao tocar em pé eu evito isso. Não tem como eu ficar com o meu corpo torto ou tocar assim, de lado, em pé. Já sentado, às vezes acontece isso. Tá bom? Então, tocando em pé, vamos pensar da seguinte forma: eu preciso deixar meus dois pés. Não dá para ver aqui porque o vídeo não é o suficiente, a câmera não pega meus pés, mas com essa informação fica fácil o entendimento. Você precisa deixar os seus pés, bem apoiados no chão, tá bom? E eles vão ficar no mesmo rumo dos seus ombros, tá bom? Dos seus ombros. Então eu não posso deixar os pés juntos, eu tenho que deixar eles aqui no mesmo rumo dos meus ombros, tá bom? Com isso, eu vou manter, o equilíbrio do meu corpo, o ponto de equilíbrio. Então, se eu estou com os dois pés bem firmados aqui no chão, alinhado com o meu ombro, eu fico, olha, eu tenho uma boa sustentação. Ou seja, se eu ir para lá, eu consigo voltar, tá bom? Então, esse ponto é muito interessante. Eu preciso deixar também os meus ombros relaxados, tá bom? Nada de tensão nos ombros. Fique com os ombros bem relaxados, fique com a coluna ereta, tá bom? Olha aqui, eu não posso tocar em pé assim, ó, correto? Então eu tenho que manter essa postura, Eu vou encaixar também, eu vou encaixar bem o meu quadril, E vou ficar, vou levantar um pouco os meus peitos, manter também, fazer um encaixe das escápulas na coluna, para que eu fique com a postura firme, não é rígida, não é tenso, mas é com firmeza, tá bom? E também eu preciso ter atenção a cada detalhe desse, porque eu tenho que ter uma postura ergonômica, eu preciso ter uma boa postura, mas sem nenhuma tensão, porque as tensões são inimigas de uma boa execução, de uma boa sonoridade. Mas vamos lá, por que eu tenho que olhar tanto também para essa questão de postura? Doenças, tá bom? Essa nossa, vamos dizer, profissão, essa questão de nós sermos músicos, se nós não nos alinharmos a esses detalhes, com o tempo,
vai vir as doenças. E são três principais que podem acabar com a nossa carreira de músicos, que é a tendinite, bursite e a hérnia de disco na cervical, tá bom? Então, vocês vão ver aqui que ao trabalhar com o instrumento, essas más posturas vai nos levar a essas doenças. Então, se você não preocupa com uma boa afinação, com uma boa execução, que eu acredito que não seja esse o ponto, mas você também precisa olhar para as doenças que podem acarretar, tá bom? Vindo da má postura. Vamos falar agora do apoio do violino no ombro, beleza? O violino, eu não posso apoiar ele nem no ombro lá em cima e nem aqui embaixo, tá bom? Eu preciso deixar ele de uma forma que ele fique com a inclinação, com a leve inclinação para a frente e para a esquerda. Então, vamos lá, na prática. Ao e tocar, repetindo a parte de colocar, né, de posicionar o instrumento aqui no ombro. Então, se eu não vou colocar nem no ombro lá em cima e nem aqui embaixo no peito, vai ser na cravícula, ou seja, entre essas duas partes. Se eu colocar muito no ombro, olha lá, fica estranho essa execução, essa forma de segurar, tá bom? Se eu colocar muito baixo, também fica estranho, porque o ângulo aqui das cordas, para mim fazer a execução, também vai ficar estranho. Ou seja, é uma coisa que acarreta um problema em outra coisa. Se eu coloco muito aqui em cima, olha como que vai ficar. Vai ficar muito alto aqui para mim fazer a execução. Beleza? Antes de nós seguirmos, vamos falar um pouco, não é o objetivo da aula, mas iremos falar da espalheira. A espalheira, ela tem pessoas que gostam, tem pessoas que não gostam, tá bom? Eu penso da seguinte forma, a espalheira, ela vai depender da anatomia de cada pessoa. Então, se você tem um pescoço baixo, tá bom? Ou talvez você seja uma pessoa mais forte, você não vai precisar da espalheira, mas ainda assim, se o instrumento ficar escorregando, você vai precisar usar aquela espuma, tá bom? Que ela é baixa, mas ela vai ajudar a não escorregar. Porque, exemplo aqui, no meu caso, a espalheira para mim é 100% necessário, o meu pescoço é mais alto. Então, se eu coloco o violino aqui, na cravícula, além que é desconfortável para mim, né, o próprio corpo do instrumento direto aqui na cravícula, olha aqui, olha o espaço que está sobrando. Para mim preencher esse espaço, eu vou ter que levantar um pouco o ombro e abaixar o meu pescoço, né? Aqui tombar a minha cabeça e encostar a mandíbula na queixeira, tá bom? Não é o queixo que encostamos, e sim a mandíbula. Aí eu vou ficar com essa posição. Tudo bem, eu estou segurando o instrumento. Mas olha aqui o problema. Isso não é anatômico. Não é assim que o meu corpo fica, tá bom? Então esse é o cuidado que nós precisamos ter. A gente vai usar então a espalheira para preencher essa diferença. Então, eu não digo que é obrigatório o uso da espalheira. Eu digo que deve ser analisado cada caso, dependendo de pessoa para pessoa. No meu ponto de vista, eu sou a favor, sim, do uso da espalheira. Porque, para mim, me dá muito conforto, né, eu vou posicionar o instrumento. Tá vendo? Olha, coloquei o instrumento, não preciso nem levantar o ombro e nem tombar o meu pescoço. Naturalmente eu vou chegar um pouco aqui e abaixar um pouco, mas tudo de forma natural, tá bom? Então vamos lá. Pensando nisso aí que eu já falei, como que eu vou posicionar o instrumento aqui? Eu vou deixar meu ombro baixo, isso aí já parte para treinar, tá bom? Isso aqui você já pode fazer essa execução. Deixe o seu ombro muito relaxado, bem relaxado. Nada de levantar o ombro, nada de jogar o ombro para frente. Não. Do jeito que você
fica, você vai fazer o instrumento adaptar ao seu corpo, tá bom? Então eu vou levantar aqui o instrumento, vou colocar ele. Para quem usa a espalheira, ela já vai equilibrar essa questão do ângulo do violino, a espalheira já vai resolver isso, tá bom? E se ficar um pouco desconfortável, com pequenos ajustes nos reguladores, você consegue ajustar ela, mas geralmente a espalheira já vai dar esse ângulo aqui, ó, que nós precisamos, que é o ângulo onde eu vou trabalhar o arco. Eu coloquei aqui, levemente eu vou pegar e posicionar a minha mandíbula na queixeira. Tá bom? Fiz isso aqui. Não posso apertar de maneira alguma. Ah, professor, mas o instrumento fica meio que frouxo. Tudo bem que eu recomendo praticar isso, tá bom? Antes de fazer a execução que eu vou fazer aqui. Tenha cuidado para não deixar o instrumento cair. Mas olha aqui. Eu não preciso apertar o instrumento, tá bom? Ó, é o suficiente, tá bom? É o suficiente. Eu não tenho que deixar ele extremamente apertado. Se eu deixar ele extremamente apertado, eu acho que até a minha voz mudou, porque eu estou apertando bem. Olha aqui, a má postura, tá vendo? Isso não pode. Então, naturalmente, de forma ergonômica, posicionei, tirei, posicionei, tirei, tá bom? Dentro ainda desse assunto, professor, o meu pescoço é muito alto, mesmo com a espalheira, não tá legal, eu tô tendo que abaixar muito. Queixeira, você vai precisar de uma queixeira, tá vendo? A minha queixeira é baixa, né? Eu até quero trocar para um pouco mais alto, uma mais alta, vai resolver seu problema, tá bom? Agora sobre o ângulo do violino aqui, à esquerda. Tudo também de forma natural. Por quê? Se eu pego aqui o instrumento, do jeito que eu estou aqui parado, e puxo ele para dentro do meu corpo, olha o problema que eu vou arrumar. De novo, o meu ombro torcido. Tá bom? Eu tive que fazer isso aqui. Por exemplo, eu peguei o instrumento aqui, de forma natural, e trouxe ele para cá. Torci meu ombro. Ao torcer o ombro, eu estou tensionando músculos, tendões e nervos. E se eu tensiono essa região aqui, ela vai passar para o antebraço e vai chegar até as minhas falanges, meus dedos, e vai atrapalhar a minha técnica. Eu não vou conseguir ter um bom vibrato, eu não vou conseguir fazer uma execução rápida. Por quê? Oriundo dessa má postura. Então, essa aula aqui é fundamento básico, é o primórdio que você precisa trabalhar, tá bom? Então, qual que é a posição natural? Alinhado com o seu ombro. Você vai colocar e vai deixar, né, vai colocar o instrumento, ele ficou aqui. Tá vendo aqui? Então, quando eu estiver tocando, posicionando nas cordas, fica isso aqui, tá bom? Então, o instrumento fica alinhado aqui. Por que eu preciso deixar tudo muito relaxado? Quando eu for tocar, quando eu toco só na primeira posição, segunda posição, às vezes eu não tenho muitos problemas. Só que quando eu começo a evoluir na técnica, terceira, quarta, quinta posição, aí eu começo a ter problema pela má postura, tá bom? Então, exemplo, como que eu vou fazer uma execução aqui na corda Sol, na quinta posição, sexta posição? Olha aqui. Se eu preciso trabalhar isso aqui, tem que estar tudo muito leve aqui, tá bom? Olha, não tem como se eu estiver com o ombro levantado, com o ombro para frente, eu vou fazer... Aqui, já doeu, só de eu fazer isso. É muito arriscado. Ou seja, você compromete a sua saúde, tá bom? Então, é muito sério essa parte. Então, vai ficar dessa forma alinhado. Mas, professor, eu toco na igreja ou eu toco em um ambiente apertado e não dá, são muitos violinos, pessoas tocando. O que você faz? Você vai girar um pouco o corpo, tá bom? E vai, olha aqui, ó, eu estou aqui, mas eu preciso alinhar meu instrumento nesse ponto, então eu vou torcer um pouco o meu corpo. Aí fiquei na postura que eu precisava, mas ainda assim a minha postura está correta. Eu toco sentado. A mesma coisa, você vai girar um pouco no banco, seja na cadeira, e vai alinhar para onde você quer
precisa olhar, tá bom? Vamos aqui às dicas finais, né? Eu acredito que eu já falei bastante. Algumas coisas que eu falei aqui, às vezes não dá para fazer de primeira, né? Não vai conseguir ter uma firmeza. É muito comum, isso aconteceu comigo. Quando eu tive problemas, que eu comecei a estudar muito, aí eu tive problemas com dores. Aí eu fui buscar entender por que isso e percebi que era má postura, tá bom? Mas a mudança gera incômodo. Você precisa ter persistência. Se você de fato ama esse instrumento e quer atingir um alto nível, se você quer tirar uma sonoridade assim, beirando a perfeição, você precisa ser forte, tá bom? Não desistir. Ah, mas está difícil corrigir a postura, eu toquei a vida toda assim, anos assim, eu não vou consegue, tá bom? Basta você focar, basta você praticar e pôr na sua cabeça e entender aonde você quer chegar, que você vai conseguir, tá bom? Porque no início é difícil. No início você é acostumado já a tocar com uma postura, então corrigir vai se tornar algo difícil, né? Vai se tornar algo que vai te incomodar. Mas esse ajuste é necessário e eu acredito que você estando aqui, vendo esta aula, baixando o e-book e assistindo até aqui nesse momento, é porque você quer corrigir a sua postura, tá bom? Treine bastante, em frente ao espelho, tá bom? O espelho vai te ajudar muito. Então posiciona na frente do espelho, com o espelho à sua frente, você de frente com ele, você vira seu corpo, olhando ao contrário aqui do espelho e olha como que está, se o violino está caindo, se o violino está para cima também, não pode, né? Eu não posso tocar com o violino aqui para cima, nem com o violino aqui para baixo. Evitar também esse ângulo aqui, tá bom? Eu não posso tocar assim, ó. Se eu tocar assim, com a cabeça baixa, a cervical, vou ter problema, todos esses problemas que a gente já falou. Vamos lá. Se você gostou desta aula e quer assistir a nossa segunda aula, eu vou te pedir para ativar o sininho, curtir e, por que não, comentar também o que você achou, tá bom? Dessa aula. E vamos aguardar a nossa segunda aula. Bons estudos, pratique. Se tiver alguma dificuldade, você estiver lá na nossa comunidade, no grupo, comente lá que eu vou estar lá ajudando. Até mais, bons estudos!